Olá, jovens programadores de JavaScript. Aqui é Flávio Coutinho e hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa muito interessante e bizarra do JavaScript, que é o fato de que até as funções são objetos em JavaScript. Mas como assim? Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês do que eu estou falando. Se nós abrirmos aqui o console e criarmos uma função que não faz nada, e aí eu vou perguntar para ela qual que é o tipo dela, usando o operador type of. E ele me fala function. Só que eu falei para vocês que a função é um objeto. Na verdade, uma função ela é um tipo de objeto. A gente fala que ela herda de um objeto. Tá? Assim como um date, assim como um array. Como que eu faço para provar isso para vocês então? Quando eu falo que a função ou qualquer cara ele herda de objeto, é como se o objeto fosse o pai. E aí o pai pode gerar vários filhos. Como que a partir de um objeto eu acesso quem é o pai desse objeto? Eu coloco assim, ó, oi.prototype. E aí se eu perguntar esse ponto prototype, é como se eu estivesse acessando, beleza, quem é o pai desse cara que chama oi? Aí se eu perguntar qual que é o tipo desse cara, aí sim ele vai falar que é um objeto. Analogamente, além do type of, a gente pode perguntar isso da seguinte forma. Eu posso falar assim, olha, esse oi, ele é uma instância of function? Aí falou que era true. Mas eu também posso perguntar, oi, instance of object? Ele vai falar que é true também. Tá? Por quê? Isso quer dizer que as funções herdam de objeto. Mas para que eu posso utilizar isso? Bom, se uma função é um objeto e um objeto é um saquinho de propriedades, a gente pode chegar e falar o seguinte, ó, oi ponto, sei lá, quantas vezes foi chamada é igual a 0. E aí, dentro da função oi, eu poderia colocar, né, um contador para eu poder, tipo assim, quantas vezes foi chamada mais. E aí, por algum motivo, sei lá, eu quero ver quais são as funções mais chamadas do meu programa. Eu poderia fazer isso. Ou seja, a própria função, ela contém uma propriedade que marca quantas vezes ela foi chamada. Por que eu posso fazer isso? Porque funções são objetos e eu posso associar propriedades a objetos, né, e também a funções por elas serem objetos. E me dá outro caso aí então, Coutinho, para eu poder utilizar isso aqui de um jeito que faça sentido, né? Bom, vamos ver um problema que chama sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci ela é uma sequência que começa com 0, depois o próximo elemento é 1, depois o próximo é 1, depois o próximo é 2, depois o próximo é 3, depois o próximo é 5, depois o próximo é 8, depois é 13. E da onde que eu estou tirando esses números? É o seguinte, um elemento é sempre o anterior mais o anterior. Então, 0 mais 1 resultou em 1. 1 mais 2, na verdade aqui, ó, 1 mais 1 resultou em 2. 1 mais 2 resultou em 3. 2 mais 3 resultou em 5. E aí vai. Essa sequência de Fibonacci é importante na matemática e tal, por vários aspectos, e também na computação. Mas o que a gente está interessado aqui é uma função que, dado um enésimo número, qual que é o valor de Fibonacci dele, né? Tipo assim, eu quero o 18º número de Fibonacci. Qual que é o valor desse, né? A gente tem várias formas de construir essa função. Eu vou mostrar para vocês a forma recursiva, que seria mais ou menos assim. Function calcula Fibonacci. Então, ela acha o enésimo valor de Fibonacci. E aí, ela é assim, ó. Ela retorna o calcula Fibonacci do número anterior mais o do antes do anterior. E aí, eu preciso colocar aqui, como isso é uma recursão, ele vai chamar isso aqui infinitamente se não parar, né? E aí, eu tenho que parar quando o n é igual a 0, que é o primeiro, né, o índice 0, e o n índice 1. Então, eu vou fazer assim, ó, if n igual a 0, retorna 0. If n, poderia ter colocado um else aqui, mas não ia ter diferença nenhuma, else if. Aí, olha só, vamos testar isso aqui.
Para eu testar, a gente vai escrever esse valor aqui no HTML. Para eu poder fazer isso, vou fazer da seguinte forma. Ao resultado, e sendo que o resultado é igual a calcula Fibonacci do número, sei lá, 8. O oitavo número da sequência. Opa, tem um errinho aqui. Bom, o oitavo número da sequência tem o valor de 21. Aí agora vamos pegar aqui do, sei lá, 15º número da sequência, tem 610. Do, sei lá, 30º número da sequência, aí deu um número grandão. Do 35º deu um número bem grande. 38º. Aí repare que está começando a demorar a calcular. Sei lá, 41º. Ó, tá demorando bastante para calcular. Por quê? Porque a forma recursiva da função para calcular o número de Fibonacci, ela é ineficiente, porque ela recalcula o mesmo valor várias vezes de maneira exponencial. Então, quanto maior, né, o índice do número que eu quiser calcular, mais tempo vai demorar, graças a esse recálculo que está sendo feito aqui, né, várias vezes repetidas. Vamos até colocar aqui quanto tempo está levando. Para a gente poder medir o tempo, vou fazer assim, ó, let antes é igual ponto now. E aí, na verdade, o antes tem que ser antes de calcular. Aí eu vou colocar aqui um depois. Ou então tempo, ó, let tempo gasto. Isso aqui vai dar um valor em milissegundos, mas se eu quiser em segundos, basta eu dividir por 60. E aí eu vou escrever quanto que deu, né, quantos segundos demorou. Só que o 41 está demorando muito, né? Talvez a gente mude aqui para um... Ah, demorou 54 segundos. Vamos melhorar isso aqui um pouquinho. Colocar só 2 casas decimais. E aí, em vez do 41, vamos deixar no 38 mesmo. Legal. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai melhorar essa Fibonacci, porque ela está recalculando. Quando a gente pede para ela... Por que ela está recalculando? Quando a gente pede para ela calcular o Fibonacci de 13, ela vai lá e chama recursivamente para o 5 e para o 8. Só que aí quando eu chamo para o 5, ela faz lá para o 2 e para o 3. Mas quando eu chamo para o 8, ela faz para o 5 e para o 3. Então, o 5 vai ser calculado 2 vezes e todos os para trás dele. Assim como o 3 vai ser calculado mais de uma vez. Assim como o 2, tá? Então isso demora, né? A gente está fazendo contas repetidas. Uma ideia aqui, então, é o seguinte: a gente salvar numa memória as contas referentes aos números que a gente já tem o resultado do Fibonacci. E aí, a ideia é tipo assim, eu olho para essa memória. Se eu já tiver calculado, eu simplesmente pego de lá. Se não, eu vou calculando tudo para trás mesmo. Só que aí eu vou conseguir pagar o custo de calcular as coisas, né, o Fibonacci de cada número apenas uma vez, e não, né, um número exponencial de vezes. Então vamos lá, como é que eu poderia fazer isso? Bom, eu precisaria ter uma variável aqui dentro, que seria uma memória. Ou então, vamos usar o termo em inglês, um cache. E aí esse cache, ele vai conter, né, tipo assim, beleza, a posição 0 vai guardar qual que é o resultado do Fibonacci de 0. A posição 1 vai ser o resultado de 1. A posição 10 vai ser o resultado do Fibonacci de 10. Mas se eu criar uma variável aqui dentro dessa forma, toda vez que a gente entrar nessa função, essa variável vai estar vazia. Então eu teria que criar essa variável fora da função. Mas criar fora da função ia ser um negócio meio feio. Aí entra o fato do JavaScript as funções serem objetos. Então eu posso, dentro da própria função, ou fora dela também, eu posso criar, né, associar uma nova propriedade a essa função que vai ficar salva entre as várias chamadas dessa função. Então eu vou fazer assim, ó, calcula Fibonacci, ponto cache é igual
a um vetor vazio. Só que, de novo, toda vez que essa linha for executada, eu vou estar limpando o cache. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. O cache, ele é igual ao próprio cache, se já tiver alguma coisa lá, ou um vetor vazio. Então, o que isso aqui vai fazer? A primeira vez que chamar essa função, não existe essa propriedade cache. Então, isso aqui vai ser considerado falso, aí vai pegar e vai passar para o lado de cá. Então, a gente vai atribuir um vetor vazio para essa propriedade. A segunda vez e todas as outras, isso aqui é verdadeiro. Então, o JavaScript vai ignorar o que está do lado direito. Então, a gente simplesmente vai falar que isso aqui é igual a isso aqui e não vai mudar nada. Ou seja, a gente está inicializando essa propriedade cache com um valor inicial disso aqui e depois não altera mais. Legal. Aí, o que mais que a gente tem que mudar? Reparem, a gente está calculando o Fibonacci de 38 e está dando aqui 30 segundos. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer o seguinte, ó. Se eu já tiver o resultado do Fibonacci, calcula Fibonacci, se isso já estiver em cache do número n, que é o que a gente está calculando neste momento, né, do parâmetro, se eu já tiver um resultado, eu vou simplesmente retornar, vou fazer ali, fazer em uma linha igual as duas primeiras. Eu vou simplesmente retornar esse resultado que já foi calculado, já paguei o preço por isso. Agora, se não, eu vou ter que fazer as chamadas recursivas. Só que eu vou fazer a chamada recursiva e já vou salvar aqui no cache. E aí, por fim, eu vou retornar o resultado que eu achei para o n que eu tive que calcular na marra. Então, calcula Fibonacci.cache n. Então, ó, isto aqui é um caso base para parar recursão. Pega no cache se já tiver calculado. Se não calculou o Fibonacci de n ainda, calcula, salva e retorna. Que é o que a gente fez aqui. Provavelmente tem algum erro de digitação, parece que deu um erro. Pronto. Olha quanto tempo que está levando agora? 0 segundos. E o valor é o mesmo. Tá? Por que isso está acontecendo, gente? Porque a gente está conseguindo não repetir contas. Tá? Como eu falei, quando a gente vai calcular o do 13, ele chama para 8 e chama para 5. Quando a gente calcula para 8, ele chama para o 5 de novo e para o 3. Quando chama para o 5, ele vai chamar para o 3 de novo e para o 2. Então, ele vai sempre repetindo. O que a gente está fazendo aqui? Salvando nessa variável, nessa propriedade, na verdade, que a gente associou à função calcula Fibonacci, que chama cache. E aí, olha que interessante. Se a gente quiser, a gente pode até chegar aqui, ó, e falar o seguinte, ó, console.log Fibonacci, na verdade, calcula Fibonacci, .cache. E aí a gente pode ver no log do console o valor dessa variável. E o que ela contém? Todos os números de Fibonacci que foram calculados. Né? Então, se eu pedir do 38, tem do 38, do 37, do 36. Ou seja, são os resultados parciais. Tá? Se eu pedir agora para poder calcular o Fibonacci de 50, ele vai ter que calcular o do 50, o do 49, o do 48. Mas assim que ele chegar em precisar calcular o 38, ele já tem todos os resultados para trás e aí vai ficar rapidão. Então essa aqui é a ideia aí, né? Um motivo bem legal para a gente poder considerar que funções são objetos em JavaScript. É isso aí, gente. Até mais.